Olá, eu sou o Dr. Cascapeira e mais uma Saúde Fora da Caixinha. Olá, meus amigos. Hoje quero trazer nesse vídeo uma visão que eu acredito que seja muito interessante para todos nós. Meu nome é Rubens Cascapeira Júnior, meu CRM é 41749, e aí a nossa proposta como médico é ampliar um pouco a perspectiva da nossa qualidade de vida, da nossa percepção do que a gente está vivendo. Todos nós estamos com uma percepção hoje em dia que estamos sobrecarregados, que apesar de tudo que a gente faz, a gente se sente cansado, a gente se sente sem energia. A maior queixa que eu encontro no meu cotidiano é: estou cansado, estou com pouca energia. E aí é uma das coisas que eu venho percebendo, como isso acontece em vários aspectos da nossa vida. E por que nós estamos com pouca falta de energia? Então eu digo que existe uma crise de energia no planeta. Todo mundo fala isso, né? Temos a crise energética. Será que vai ser o petróleo? Se vai ser energias renováveis? Essa questão, mas essa questão também está no ser humano. Lembra aquela questão da relação entre o ser humano e o mundo? Quer dizer, o ser humano também, hoje em dia, tem uma dificuldade, digamos assim, de manter-se num padrão de energia que lhe traga uma qualidade de vida, que lhe traga um bem-estar. Porque a qualidade da energia vital, ou a quantidade de energia orgânica, traz para a gente possibilidades de trabalhar melhor, de viver melhor, de ter vários aspectos no sentido de me sentir melhor, podendo vivenciar o máximo do que eu desejo. Então, uma das questões que eu encontro é: estou sem energia. Você também encontra isso? Você também percebe? Você percebe que às vezes você já acorda cansado, já acorda cansada? Você percebe que ao longo do dia, muitas situações e tarefas que você se determinou, você não consegue completar? Você percebe que um sentimento, às vezes, até de um envelhecimento precoce, né? Um envelhecimento precoce, trazendo uma dificuldade de fazer tudo aquilo que você ainda deseja fazer, que tem por fazer. Nós temos muitos sonhos, muitas propostas, e às vezes restringimos ao mínimo. Fazemos o mínimo porque nos sentimos sem energia. Então, eu tenho preocupado nessa situação, observando quais são e como são os fatores que levam o ser humano a ganhar energia e perder energia. Ganhar energia e perder energia. Já tenho dito aqui algumas vezes nos meus vídeos, em que somos como uma contabilidade de energia. E aí, o que eu digo? Que no futuro, talvez não tão distante, teremos aí pessoas que seriam consideradas hoje super-humanos. E eu gosto dessa palavra, mas num sentido um pouco diferente do que a gente coloca na nossa imaginação. Quando a gente fala de super-humano, a gente lembra de super-homem, que a gente sai voando, né, por aí. Não é essa a questão. Eu quero colocar para você, e para você, meu amigo também da família Web Rádio, que me ouve nesse momento, eu quero colocar para você que talvez, se a gente pudesse determinar que ser um super-humano hoje em dia, seria o quê? Seria a possibilidade de que a gente, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, que muitas vezes nos tiram do nosso eixo, do nosso equilíbrio, e, por exemplo, uma gripe é um desafio para o nosso organismo, um trauma emocional é um desafio, né? Uma mudança de perspectiva profissional é um desafio. Que a gente possa, apesar disso, né, como a metáfora da árvore, né, que não quebra, mas ela tomba e volta, né, quer dizer, o mais rápido possível é voltar ao nosso equilíbrio. O mais rápido possível é estar bem novamente. Então, não tem como falar: não, eu não vou nunca perecer, eu nunca vou cair, eu nunca vou ter uma dificuldade, então eu não posso nunca ser infeliz, eu não posso nunca ter um problema. Isso é radical, não é possível para nós que vivemos nesse planeta não sofrer as consequências do que o planeta nos traz. Isso é impossível. Mas a possibilidade, o vislumbre de uma diferença, em que eu vou brincar aqui como super-humano, é o mais rápido voltar. Eu vou dar um exemplo que você vai entender rapidinho. As crianças. Uma criança, quando fica gripada, uma gripe qualquer, né? E se ela é uma criança saudável, se ela não tem nenhuma doença, ela, em pouco tempo, ela já fica normal.
Às vezes, 2 dias já está brincando de novo, já está pulando. Por quê? Porque o nível de vitalidade dela faz com que, apesar da gripe, ela volta rapidamente, né? Aí percebemos crianças aí, nessa pandemia do Covid, que eu digo que a maior dificuldade dessas crianças era que elas ficavam 6 horas brincando menos. É isso que a gente tem percebido. Ah, a criança pegou Covid, tá. Qual é o grande problema? Durante 6 horas, ela vai brincar menos. Então, a ideia que eu quero passar é assim, o que eu preciso para, apesar, né, de passar pelas situações, eu retornar logo ao meu equilíbrio. Eu não ficar muito tempo. Então, a gente sabe, por exemplo, o idoso, quando pega uma gripe, né, quando fica gripado, às vezes dura semana ou mais para recuperação. Né? Então, qual a diferença? O índice de vitalidade. O que é vitalidade em algum nível mais simples? Energia. Energia vital. Então, eu quero explorar aqui com vocês, como eu tenho explorado em alguns outros vídeos, o que fazer, como identificar, o que faz com que a gente ganhe energia vital, o que faz com que a gente perca energia vital, e como eu tenho conhecimento, eu posso, né, realmente trazer o meu processo de vida para um equilíbrio mais rápido. Só que a minha perspectiva, a minha experiência mostra o seguinte: digamos que uma pessoa até seja saudável, ela está bem, só que ela pega uma gripe e o que era para naturalmente ela voltar ao equilíbrio dela em 3, 4 dias, ela não consegue, ela permanece aquilo mais tempo. Por quê? Porque existem outros componentes que vão lidar com essa contabilidade energética. E aí que eu entendo. Ah, mas você está tomando vitamina C? Estou. Você está tomando vitamina D? Estou. Você toma ômega 3, magnésio? Eu tomo. Mas por que demora, então, para voltar? Porque tem outros componentes que tiram energia. E todo mundo sabe, não vou falar nenhuma novidade, que quando você está estressado, você demora mais para recuperar-se, por exemplo, de uma gripe. Nossa, por que demorou? Porque eu estava estressado. O que significa estressado, então, nesse sentido? O estresse é um tipo de sobrecarga. Isso mesmo, uma carga maior. Então, vamos fazer uma imagem aqui para você entender. Imagine uma caminhonete que carrega 1.000 quilos, e com 1.000 quilos ela desenvolve bem a marcha dela, ela viaja direitinho, tudo bem. Digamos que tem uma subida e ela sobe naturalmente. Mas se você puser 2.000 quilos, quer dizer, o dobro da capacidade da caminhonete, na hora de subir, né, uma subida, ela vai ter mais dificuldade. Não vai ser com o mesmo desempenho, não vai ter a mesma velocidade, vai ficar tendo que por ali reduzir a marcha. Isso é imagem clara. Então, o estresse é uma sobrecarga, uma carga maior. Ora, nós vivemos tempos onde dificilmente eu encontro pessoas que não se sintam sobrecarregadas. E essas sobrecargas, além da questão orgânica, né, além de você se alimentar bem, teoricamente, além de você fazer exercícios leves e moderados, com constância, além de você dormir bem, né, porque o sono é uma recarga de energia. Tem outros fatores que não são muitas vezes estudados, evidenciados, e que trazem justamente essa sobrecarga, dificultando com que a gente caminhe pela nossa vida, né? Que flua de uma maneira mais leve, de uma maneira mais rápida, com melhor qualidade de vida, se sentindo bem. Então, por exemplo, como é que a gente vai, nesse pensamento, dizer que um depressivo? Depressivo é uma pessoa que em algum momento se sentiu sobrecarregado, e essa sobrecarga pode ter tido uma origem emocional. Pode, mas pode não ter. Então, o depressivo é aquela caminhonete que não está subindo a ladeira. Não está subindo a ladeira. Mas como não está subindo a ladeira? Porque a carga está acima dele, então ele está muito mais lento. O depressivo é uma pessoa lentificada. Né? O depressivo é uma pessoa que não consegue ter uma qualidade de vida, não consegue fluir na vida. Tudo fica cinza, tudo fica difícil. É um jeito de olhar, ele está sobrecarregado. E aí a pergunta que eu faço para você refletir nesse momento: que sobrecarga? E aí a gente vem estudando,
né? Então, vale a pena eu conversar aqui com você, porque a minha proposta como médico de missão de vida, né, é ampliar a perspectiva do ser humano. Então, eu entendo que o ser humano tem um aspecto orgânico, um aspecto físico, é lógico, né? Então, eu sou um clínico geral, que trabalho com suplementações, vitaminas, minerais, e percebo isso que há necessidade, porque os alimentos estão, muitas das vezes, empobrecidos, e aí nós temos, então, uma dificuldade de trazer ao nosso organismo a nutrição adequada. Eu percebo também que, além disso, nós temos aspectos hormonais, que existe uma transição entre aspectos, digamos assim, dentro da medicina, onde um grupo de médicos, observando o tipo de estrutura, entende que você não está doente, mas você não se sente saudável. Então, existe aí uma transição de muitos médicos já estarem percebendo isso, e no mundo todo, que você pode não estar doente segundo os parâmetros, por exemplo, dos exames laboratoriais, mas que você não se sente saudável. Então, você está disfuncional. A disfunção não é uma doença, mas você não está funcionando direito. Então, você não está na tua plenitude. E esse é um aspecto muito estudado hoje em dia, nos aspectos de como está o equilíbrio, tanto das moléculas do corpo, quanto dos hormônios do corpo. Não há necessidade de ter uma visão um pouco diferente para o equilíbrio nesse aspecto orgânico. O equilíbrio das moléculas, vitaminas, minerais, coenzimas, e do equilíbrio dos hormônios. E aí é um ponto, uma vexata question, como diria um advogado, quer dizer, uma questão controvertida, mas que cada vez mais médicos se adaptam a essa visão. Então, eu quero trazer para você aqui que é muito importante você entender que você pode ir ao médico com sintomas, e os sintomas são verdadeiros, você não está inventando, e que estes sintomas não aparecerão de forma clara nos exames que você vai fazer. E aí você vai ficar com um diagnóstico, muitas vezes, que isto é do seu psicológico. E muitas vezes não o é. Muitas vezes não é. E aí fica um conflito, porque a pessoa fala, mas como assim eu tenho um problema psicológico? Então eu tenho um cansaço? É psicológico o meu cansaço? Como assim? Isso fica uma interrogação. Então eu quero trazer para você aqui a importância de você entender que existe também uma disfuncionalidade no nosso organismo, que não é caracterizado de doença, mas que caracteriza e digamos assim, justifica os sintomas do cansaço, da falta de energia vital. Mas, sobretudo, o que eu tenho estudado nos meus 40 anos de formado, com 30 anos de pesquisando o ser humano, nos seus vários aspectos, eu venho percebendo que é fundamental entender como funciona o nosso aspecto emocional. As nossas emoções, os nossos traumas emocionais, muitas vezes, ainda registrados numa vida intrauterina, poderá trazer um desequilíbrio do fluir da energia orgânica, um desequilíbrio de fluir da nossa energia magnética. É isso mesmo que eu estou falando. Então, pesquisas recentes que eu tenho feito, que muitos de nós carregamos traumas a nível do subconsciente, em que esses traumas é como se fossem obstáculos ao fluir da energia do nosso organismo. Então, puxa, por que não flui? Porque eu tenho um obstáculo. Então, isso faz com que eu me sinta sobrecarregado, porque eu tenho, entre aspas, um trauma, um registro ainda na vida intrauterina. Então, quero dizer para vocês que o entendimento e a perspectiva de olhar uma vida intrauterina, sem falar, precisa fazer regressão, essas coisas, não. Buscar esse entendimento, buscar essa pesquisa, que é relativamente simples, isso pode te trazer, desamarrar pesos extras, né? Então, digamos, você está lá com aquela caminhonete carregando 2.000 quilos, você pega 1.000 quilos, joga fora, nossa, agora flui melhor. Então, tenho tido muito essa perspectiva, muito essa evidência de que existem situações a nível do inconsciente, às vezes do inconsciente mais profundo, que estão obstaculizando um sentir-se bem, um sentir-se pleno, um sentir-se energizado. E lembrando que, quando eu estou me sentindo energizado, e você sabe do que eu estou falando, quando eu me sinto energizado, eu me sinto feliz. Eu me sinto com perspectivas. Eu consigo planejar a minha vida, eu consigo planejar o futuro.
Eu consigo, então, colocar mais cor no meu cotidiano. Quando eu estou sobrecarregado, eu não consigo. Porque male, eu, digamos assim, eu tenho que me carregar. De novo, trazendo a imagem daquela caminhonete que fica na ladeira acima muito lentamente e que não vislumbra depois os caminhos que tem depois daquela subida. Porque aquela subida é muito difícil. Aquela caminhonete está sobrecarregada. Então, a sobrecarga vem muito de aspectos emocionais e, às vezes não, é muito importante o processo de autoconhecimento. O que eu quero trazer para você aqui é, muitas vezes no processo de autoconhecimento, fica se vasculhando uma série de situações. Então, tenho para te dizer que é muito importante, busque alguém que trabalhe com você com a questão da perspectiva da vida intrauterina. Então, nas minhas pesquisas, no meu cotidiano, eu tenho percebido a melhora das pessoas quando você, entre aspas, interfere positivamente nos registros da vida intrauterina. A vida intrauterina é fundamental para que a gente tire um peso. E eu quero dizer assim, né? Quer dizer, a vida começou, esta vida começou ali. Então, o que você pôs ali, né, nesse teu computador novo, né, quer dizer, o download, digamos assim, metaforicamente, que você colocou, você está carregando. E se você tem um vírus ali, naquele primeiro download, ele faz com que o teu sistema vá trabalhar viroticamente a vida toda. Uma pesquisa americana está dizendo que eles conseguem, digamos, predizer até o comportamento da pessoa através do que aconteceu na gestação. Então, dos meus estudos profundos, e estou trazendo aqui soluções e perspectivas para que as pessoas possam se libertar, muitas vezes, dessa determinação, entre aspas, desse download, né, metaforicamente falando, que você, por exemplo, foi colocado na vida intrauterina. E também, muitos dos aspectos da nossa cultura, da nossa educação, aí entre os aspectos dos peso extra, a nível de padrões de ideias, de padrões mentais, de padrões de crenças. Então, o meu cotidiano, o meu estudo, dia a dia, 30 anos estudando o ser humano nesses vários aspectos, sou Master Practitioner em PNL, Programação Neurolinguística, fiz em 1990, de lá para cá, vim desenvolvendo, digamos, pesquisas próprias, pessoais, percebendo que o sistema de crenças, ele amarra muitas vezes a todos nós. E esse amarrar, de novo, a energia não flui. Então, do mesmo jeito que um trauma emocional é uma carga extra que você carrega sem necessidade, mas que isso te atrapalha o fluir da tua vida, o sistema de crenças é como se fosse uma coisa amarrando. Então você quer caminhar e tem aí, digamos assim, vamos imaginar, você tem elásticos presos em situações. Veja, imagina elásticos, como se você estivesse envolvido com elástico, e a ponta do elástico está aprisionada num ponto qualquer. E você quer caminhar, e é difícil caminhar, porque você tem que esticar esse elástico. E muitas vezes não sai do lugar. Imagine que você está fazendo um esforço danado e sem sair do lugar. Isso cansa. Então, o sistema de crenças é um sistema de amarração, entre aspas, em pontos, em situações, experiências vividas, e onde você se amarrou ali, então você não consegue caminhar. E foi, me sinto cansado, faço, não saio do lugar, faço, me sinto desanimado. Por quê? Porque está amarrado. Então, a necessidade da identificação dessas experiências, como é que elas foram colocadas, revivenciadas, reescritas, é como se você fosse lá e soltasse aquele elástico. Opa! Quando você solta o elástico, você flui, você anda melhor. Quem não se sente amarrado? Nossa, faço um esforço danado, busco uma série de coisas e a minha vida não caminha, a minha vida não anda, a minha vida não flui. Não flui por quê? Porque você está amarrado. Onde? No sistema de crenças. Todo mundo sabe a história, todo mundo pode falar. Como é que um elefante, né, fica muitas vezes no circo, ali amarrado com uma cordinha no pé, né? Ali, uma cordinha pequenininha no pé, às vezes amarrado numa vareta, numa taquara, num lugar que, se ele de repente começasse a andar, ele levava tudo. Por quê? Porque quando o elefante era ainda bem pequenininho, bem criancinha, amarraram uma corda grossa na perna dele,
a uma árvore muito forte, frondosa. Quer dizer, então aquele elefante pequenininho, com uma corda amarrada na perna, e essa corda amarrada era uma árvore muito grande. Era impossível que ele conseguisse derrubar aquela árvore, porque ela é pequeno. E ele foi se esforçando, foi se esforçando, foi se esforçando. Só que chegou um momento, digamos assim, que ele cansou. Nesse momento que ele cansou, esse momento que ele cansou, é como se no cérebro dele, a partir desse momento, o cérebro dele está amarrado à árvore. Entende o que eu estou falando? Peguem a cena. O elefante, pequeno, criança, bebê, quase bebê, uma corda grossa na perna, amarrado a uma árvore. Impossível ele conseguir derrubar aquela árvore. Então, chega um momento, depois dele tentar, muita tentativa, o cérebro dele, então, fica definitivamente amarrado. Depois, como adulto, quando você toca ali uma cordinha pequenininha naquele onde tem a corda, ele aciona a corda mental, que eu estou dizendo que é uma crença ali. Ele acredita que ele está amarrado e que não adianta se esforçar, porque o esforço que ele fez enquanto era pequeno foi muito tempo, muito cansativo e não conseguiu. Não adianta mais fazer esforço. É a conclusão que o elefante chega, e se ele tivesse de novo a dúvida, será que se eu agora tentar de novo? Mas ele não tenta de novo, ele fica amarrado com uma cordinha numa varinha. Veja, aí a corda é mental. Quantas cordas mentais nós temos, nos amarrando a sistemas, porque a gente não ousa de novo, falando, será que eu não posso tentar agora? Porque se o elefante tentar, ele vai derrubar tudo ali. Então, isso são o sistema de crenças que nos amarram. Essa imagem ficou clara para você. E aí, estando amarrado, você faz um esforço danado, você não flui e você se cansa. Na minha experiência, no meu cotidiano, observando que o ser humano também é fruto do ambiente, mas agora eu quero aqui ampliar um pouquinho. Eu quero ampliar para você uma das coisas que estuda-se muito pouco, tanto na medicina, quanto na psicologia ou na psiquiatria. Não se estuda a interferência do ambiente sutil. Eu vou repetir. Para você da família Web Rádio, para você no meu canal, se você está achando interessante este vídeo, compartilhe, né? Compartilhe. Saúde funcional, vida plena. A minha proposta, às vezes, é uma proposta ousada, porque eu quero trazer aqui perspectivas diferentes para que você entenda o porquê que você se sente, às vezes, cansado a mais, sobrecarregado. O ambiente sutil. O que é o ambiente sutil? O ambiente sutil são campos. O que é campo? Aí temos que olhar um pouquinho, né? Então, digamos assim, eu vou trazer numa linguagem para você entender. São nuvens de energia invisíveis. Nuvens de energia invisíveis. E eu quero que você, então, nessa perspectiva, nessa imaginação, nessa metáfora, que você imagine que você entra num ambiente e ali tem uma nuvem de energia enegrecida. Lembrando até aquelas nuvens que causam tempestades, que causam raios, que causam chuvas torrenciais. E essas nuvens foram construídas pelas pessoas que viveram ali, que estão vivendo ali. Elas estão construindo essa nuvem pelos pensamentos que elas têm. Então, os nossos pensamentos constroem essas nuvens invisíveis. Claro, isso tem um biólogo inglês que descreve isso com uma qualidade fantástica. Então, estas nuvens são invisíveis, mas elas têm perspectivas. Elas podem ser nuvens carregadas, densas, enegrecidas, pelo pensamento das pessoas que ali convivem, pelas palavras que as pessoas ali proferem, pelas atitudes que as pessoas ali fazem. Isto tudo gera, naturalmente, uma produção, digamos assim, para você ir captando essa maneira de pensar, nuvens. E essas nuvens de energia, como qualquer situação, se você entra numa nuvem de energia e é uma nuvem tóxica, então imagine que você entra num ambiente e tem ali uma fumaça, né, para fazer a comparação. Você vai respirar aquela fumaça. Você vai entrar em contato com aquela fumaça. E aquela fumaça vai trazer um desconforto. Só que essa fumaça, ou essa nuvem, ela está num padrão invisível. E eu não preciso ir muito longe, tá? Se eu abrir o gás vai criar um campo ali
de uma esfera de gás, que se você ficar num ambiente onde tem um gás solto muito tempo, e você respirar esse gás, você morre. E você não está vendo. Veja bem, você abre o gás, fica um lugar em ambiente fechado, e se você ficar respirando ali, você morre, você não vê nada, é invisível. Paralelamente, existem outros tipos, né, de gases, digamos assim, ou dessas nuvens, ou dessas fumaças, nos ambientes sutis, construídos, provocados pelo pensamento, pela atitude, pela palavra. E ao entrar nesse ambiente, você pode mais ou menos, e aí de acordo, né, claro, com a sua, digamos assim, potencialidade de sentir estas nuvens, você pode sentir-se mal, mais ou menos. Quantas pessoas entram em ambientes e dizem, não me sinto bem aqui? E o ambiente é bonito, o ambiente é claro, não tem nada que você está vendo, mas o ambiente sutil está ali trazendo ali um mal-estar. Como também existem nuvens muito boas, nuvens né, de energias muito produtivas, né, muito enriquecidas, onde você entra ali e fala, eu me sinto bem aqui eu me sinto energizado. Olha, voltamos à questão da energia. Então, o ambiente é provocado pelos pensamentos, ou o teu ambiente de trabalho. Quais são as palavras? Quais são os pensamentos? Quais são as atitudes? E na sua casa? O que você está construindo de pensamentos, de palavras e atitudes? É óbvio que num ambiente onde você vai respirar uma toxina, vai te sobrecarregar, vai impedir o livre fluxo de energia do seu organismo, vai impedir. E quem é que fala disso? Quando você vai ao hospital, o hospital, será que tem, em alguns momentos, em alguns quartos, algumas situações, um ambiente, digamos assim, uma nuvem tóxica, deixada pelo paciente anterior naquele quarto ou naquele centro cirúrgico? Mas é invisível. E o gás é invisível. Então, tudo isso traz uma sobrecarga, e a sobrecarga faz com que o ser humano demore muito, digamos assim, para voltar ao equilíbrio frente a qualquer desafio, qualquer dificuldade. Então, em 4 níveis, nós precisamos, sim, aprender a comer melhor, aprender a dormir melhor, aprender a fazer exercícios de forma adequada. Nós precisamos, sim, aprender a suplementar aquilo que o corpo precisa a mais, que a gente tem observado. Nós precisamos, sim, aprender que o nosso organismo tem disfunções. Então, trazer uma dificuldade num equilíbrio mais rápido, numa energia vital mais rápida, frente a um desgaste qualquer. Nós precisamos, sim, ter consciência de que traumas emocionais são cargas extras que carregamos sem necessidade. Precisamos descartar. E eu tenho dito aqui que a minha principal experiência é precisamos estudar, treinar e observar, modificar, diria até, as cargas trazidas na vida intrauterina. Precisamos, sim, observar que nós temos amarras, elásticos amarrando experiências onde nos equivocamos na interpretação. E são crenças que estão nos amarrando. Os valores que nós obtivemos muitas vezes de professores, de pais e família, também são aspectos de pesos que fazem com que fique mais difícil fluir de uma forma adequada. E muito importante é como o ambiente sutil traz para cada um de nós um peso extra, uma dificuldade de fluir, uma intoxicação sutil, e que eu não preciso aqui dizer que isso existe, porque eu tenho certeza, você aí que me vê, que me ouve, sabe do que eu estou falando. Isso eu tenho agora dando um nome. O nome que eu digo é o ambiente sutil, tóxico ou nutritivo. Modificar o ambiente sutil tóxico em ambiente sutil nutritivo. Meu nome é Rubens Cascapeira Júnior. A minha proposta de vida é trazer um tipo de informação, o que eu digo além do corpo físico, um tipo de informação e de terapias e de tratamento para que você busque a sua integridade, para que você busque o máximo de expressão na tua vida. Então, eu agradeço a tua presença aqui e peço para você compartilhar. Compartilhe esse vídeo que nós estaremos, talvez você esteja ajudando alguém que nesse momento começa a ter uma
um insight de que existe aí um ambiente sutil tóxico ou uma amarração, entre aspas, de uma crença, de um padrão lá na infância. Muito obrigado, até breve nos próximos vídeos.